Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Você que está aí na live, que a graça e a paz do nosso Senhor seja contigo, meu irmão, minha irmã. Segunda parte, do livro de Mateus, Iniciaremos hoje a segunda parte. Capítulo de número 1, foi dividido em duas partes. A primeira, onde nós estudamos a semana passada, a respeito da genealogia de Jesus Cristo. E hoje falaremos a respeito do nascimento de Jesus Cristo. Mateus, capítulo de número 1, a partir do verso 18. Os irmãos que estavam aqui presentes ou que acompanharam a live, tiveram alguma dúvida em referente à genealogia, alguma pergunta para fazer, algo para acrescentar, que a gente não vimos, que ficou para trás? Os irmãos estão com a oportunidade, temos o microfone aqui para os irmãos comentarem, deixar a sua opinião, Vamos estar fazendo a leitura do texto, o nascimento de Jesus Cristo, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria sua mãe desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-se por nome Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Então, irmãos, semelhantemente à aula passada, é um texto curto, temos algumas informações aqui dentro desse texto, mas eu creio que a gente vamos sair daqui ricos de detalhe através desse texto, assim como foi na genealogia, onde eu mesmo não imaginava, extrair tanta coisa dentro da genealogia, um conjunto de nomes, filho de pai, neto, avô, a geração toda, mas nós vemos que semana passada saiu tanto aprendizado, tantas coisas de dentro desse texto que para mim era improvável sair tudo isso, e hoje aqui desse texto, eu quero já começar fazendo uma observação em relação ao livro de Lucas, a genealogia e o nascimento de Jesus também está no livro de Lucas, está no livro de Lucas, lá em Lucas 1, 26 ao 28, está relatando ali a respeito do nascimento de Jesus. Mas a observação que eu quero fazer é a diferença que está aqui em Mateus e que está lá em Lucas. Em Lucas, irmãos, nós podemos ver, lá no capítulo de número 1, do 26 ao 28, nós podemos ver que o anúncio desse nascimento de Jesus, que fora feito pelo anjo, foi dirigido a Maria, lá em Lucas. Se os irmãos puderem observar, foi dirigido a Maria. Enquanto aqui em Mateus, esse anúncio é feito a José, em sonhos, É uma observação aí, uma observação entre um evangelho e outro, Então precisamos entender, irmão, que todo esse conjunto, a qual aqui está organizado pelo evangelista Mateus, gira em torno de textos do Antigo Testamento, Aqui nós podemos observar, se a gente formos ler o versículo 18 ao 22, vai falar a respeito de uma mulher que dará à luz, E podemos encontrar isso também lá em Isaías 7,14.
Se os irmãos puderem acompanhar, se alguém puder ler, por favor, Isaías 7,14. Isaías 7,14. Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Então nós podemos ver que a mesma linguagem, né, irmãos, o mesmo texto, né, que é aplicado aqui no Evangelho de Mateus, é visto lá em Isaías. Então Mateus, ele sabendo das profecias, sendo conhecedor do Antigo Testamento, extraiu essa parte, né, esse exemplo aqui, essa profecia de Isaías, e colocou aqui no capítulo de número 1, né, irmãos? E vemos também, podemos observar outra curiosidade, no versículo 23, né, onde nós lemos, no versículo 23, onde fala: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco, né? Nós vemos que a base desse versículo, né, está nas promessas, né, que foram feitas, né, que a virgem dará à luz, né? E essas mesmas promessas, irmãos, nós podemos observar também lá em Gênesis 16:11, né? Lá em Gênesis 16:11, né? Se alguém puder ler para mim, por gentileza, Gênesis 16:11. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Então nós podemos ver, irmãos, Deus fazendo a promessa que Agar, né, que daria o filho, ouviu a aflição de Agar e daria um filho, e por aí o nome de Ismael. Também podemos ver um outro exemplo em Gênesis 17:19. Vou estar lendo aqui, já está aberto. Diz assim: disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Então nós vemos aqui a promessa que Deus faz a Sara, né, e abriu o ventre dela, né, depois de uma certa idade, né, depois na velhice, né. Então é promessas que Deus fez a Sara e a Agar, e essas promessas se cumpriram. E semelhantemente está aqui no livro de Mateus, né, no Evangelho de Mateus, tem esse parâmetro, tem essa base, né, no Antigo Testamento, né. Então Mateus, ele faz esse cruzamento, né, essa ligação, né, do Antigo Testamento com os relatos que ele coloca aqui no nascimento de Jesus, né. Então com isso, irmãos, Mateus pode pretender mostrar aos seus leitores a relação do nascimento de Jesus com outros personagens importantes da Bíblia, pessoas que nasceram das grandes matriarcas, né? Nós vimos o exemplo de Sara, né? Raquel, Ana, né? E se formos comparar a linguagem existente na narrativa de Mateus a esses textos, nós vamos encontrar muita semelhança, como nós encontramos aqui, né, irmãos? Então Mateus, ele tem essa preocupação, né? Ele, conhecendo o Antigo Testamento, conhecendo as profecias, né, ele usa como parâmetro aqui para relatar aqui o nascimento do Messias, né, do Senhor Jesus, né, irmãos? Ele faz essa ligação, né? E outro detalhe interessante, irmão, que eu encontrei aqui, né, lendo esse pequeno texto que relata aqui o nascimento de Jesus, é a questão do anúncio angelical. Né? Nós vemos que o anjo anunciou o nascimento de Jesus a José, né? Mas vemos isso também no Antigo Testamento. Ele faz essa comparação, faz essa ligação, né? Estão presentes no Antigo Testamento de forma numerosa. Também são de algum modo pano de fundo para que esse anúncio citado aqui em Mateus, né? Nós podemos ver o exemplo, né? Lá em Gênesis 16,
o 11 e o 12. Gênesis 16, 11 e 12. Que é a continuação, né, do que nós já lemos, né? Referente a Agar, né? Que o anjo anuncia, né, a Agar a respeito de Ismael, né, irmãos? E temos também lá em Juízes 13, do 3 ao 7, que vai contar a história, né, de um homem chamado Manoá e sua esposa, que era estéril. Mas o anjo também apareceu a essa mulher e anunciou que ela teria um filho. Juízes 13, 3 ao 7. Do 3 ao 7. E na verdade, esse filho que Deus prometeu para essa mulher, que o anjo anunciou a essa mulher, nada mais era do que Sansão, né, irmãos? Então nós podemos ver a relação do Antigo Testamento com os relatos que Mateus fez aqui no seu evangelho, né, irmãos? É uma comparação muito interessante. Ele usa essas bases do Antigo Testamento, usa essas profecias, né? E um outro dado também interessante, irmãos, é a questão dos sonhos revelados, né? Aqui o anjo apareceu a José em sonhos, enquanto José estava dormindo, né, irmãos? Ali preocupado, pensando no que iria fazer, em que decisão iria tomar, né? Aí o anjo aparece a José em sonhos. E vemos isso também, né, em grande número no Antigo Testamento, né? Podemos ver lá em Gênesis 37, né, que os sonhos que José teve, né? Vemos em Gênesis 40 os sonhos que José interpretou, né? Vemos também em Daniel 2, quando Daniel interpreta o sonho do rei. Vemos também em Daniel 7, onde Daniel teve uma visão, né, dos 4 animais, né, dos 4 animais simbólicos lá do Apocalipse, né, irmãos? Então, nós vemos que, assim como aqui no Novo Testamento, assim como no relato aqui de Mateus, o anjo apareceu em sonhos, também anjos apareciam em sonhos para essas pessoas no Antigo Testamento. Então, o anjo usava os sonhos para revelar o propósito de Deus para essas pessoas, revelar algo para essas pessoas, né? E outro fato interessante que aparece aqui no texto é quando esse anjo anuncia a José a sua linhagem real. Nós podemos ver aqui, deixa eu ver só, no versículo 20: e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi. Então nós vemos o anjo, né, anunciando a José a sua linhagem real. Isso comprova, né, irmãos, que o Senhor Jesus, tanto como parte do pai adotivo José, como por parte de mãe, ele era apto ao trono, era apto ao reinado, né? Por essa via e por a outra, ele era elegível ao reinado, né, irmãos? Então, nós vemos que o anjo mesmo confirmou isso para José, né? Então, não há um pingo de dúvida a respeito disso, né? Nem mesmo os judeus alguns têm essa dúvida, mas outros, a maioria não tem, né, irmãos? Os irmãos têm alguma pergunta até aqui? Algum comentário? Os irmãos podem ficar à vontade, o microfone está aí. Se os irmãos querem acrescentar algo que os irmãos têm em mente, fiquem à vontade. Aqui nós estamos para aprendermos um com os outros, né? Não porque eu estou aqui ministrando esse estudo que eu não posso aprender com os irmãos. Com certeza, temos muitos a aprender um com os outros. E vemos também aqui, irmãos, que José era um homem justo. Aqui está relatando que José era um homem justo. Versículo 19: então José, seu marido, como era justo. José era um homem justo. E o que é ser justo, irmãos? O que é ser justo, né? Justo não é a gente somente não defraudar alguém, não é somente a gente fazer o bem para alguém. Isso é obrigação da gente, isso é obrigação do cristão. Ser justo vai muito mais além do que isso. E aqui nós podemos ver que ser justo dentro da tradição bíblica do Antigo Testamento, sobretudo, né, é aquele que é obediente à palavra de Deus.
é aquele que vive justamente a vontade do Senhor. Então, José vai ser visto dessa forma, aquele que pratica essa vontade, mas com detalhes espetaculares, né, irmãos? Com detalhes espetaculares. Vai ver essa vontade com detalhes espetaculares, que logo mais veremos, irmãos. Analisaremos esses detalhes de como José foi justo nas suas ações. E um dado fundamental aqui nessa passagem, irmãos, é percebermos que esse texto necessita de um contexto literário, né? Justamente porque Mateus é muito bom nessa questão. Nós vemos aqui a ligação do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Então ele era muito bom nessa questão. É similar, né? Nós lemos essa parte aqui, lemos as partes que estão lá no Antigo Testamento, é bem similar. Até o texto, né? Até a linguagem, até a escrita, né? Até a forma das palavras colocadas praticamente muda uma a outra. Então ele era muito bom nessa questão, né? Do contexto literário histórico, né? Tanto do Antigo Testamento como o Novo, né? E outro dado interessante é que a forma que aparece essa promessa do nascimento de um filho e o aparecimento da ordem de não temer, né? A promessa do nascimento de um filho e a ordem de não temer ao que havia de vir. Essa semelhança nós podemos ver também lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis 17 e 19, onde nós lemos também, né? 17 e 19. Então se enfatiza, né, onde nós vemos lá que Deus promete a Agar o filho, né, que não temesse, né, que não temesse por aquilo. E aqui também nós vemos que para que José não temesse, que ele pudesse receber a Maria e não temesse pelo que havia de acontecer, porque ele estava ali numa situação meio complicada. Ele estava numa situação meio complicada, meio embaraçosa de lidar, né, irmãos? Então o Senhor aparece em sonho, o anjo aparece em sonho para ele e fala para que ele não temesse. E essa comparação nós vemos também no Antigo Testamento, quando o anjo aparece a Sara e faz essa promessa, né, do nascimento do filho, mas para que ela não temesse, né, irmãos? E isso mostra, né, enfatiza, né, que o Senhor Jesus está dentro da família de Davi, né, que é descendente de Abraão, ligando o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Você quer comentar alguma coisa, Fábio? Qualquer um que está para casar, que a mulher fica grávida, e ele ainda não teve nada com a mulher, como vai ficar, né? Ser humano, né? Como foi, claro que o Senhor daria esse descanso à cabeça de José. Qualquer homem, por ser homem por si só, já ficaria mesmo assim, mas como assim está grávida? Ué, ainda não dormi com ela, não tivemos nada, como assim? Claro que o Senhor, como Ele começa a obra, Ele é perfeito, terminar, Ele não deixa nada, né? E o interessante, Fagner, é que semelhantemente tudo que aconteceu, que foi relatado aqui no Antigo Testamento e que aconteceu aqui na narração de Mateus, a diferença é que as promessas que foram feitas para os patriarcas, a qual foi citado aqui, teve a participação do homem. Já no caso de Maria foi algo extraordinário. Não teve a participação do homem, a não ser Maria, né, como um ser humano, mas teve a intervenção divina, né? Foi fruto do Espírito Santo, né? Não teve participação do homem, né? Isso é interessante. Seguindo aqui, irmãos, esses foram alguns dados, né, curiosos aqui que a gente achamos, comparamos o Evangelho de Mateus com os relatos do Antigo Testamento, com as profecias, encontramos bastante coisa, né, similar, né? Agora vamos aqui adiante no versículo 18, irmãos. Vou começar aqui do versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria sua mãe desposada com José, ou seja, comprometida com José.
o autor vai dizer que Maria estava desposada de José, ou seja, já estava comprometida. E a questão do casamento naquela época era algo muito sério, era algo levado muito a sério. Aqui nós tivemos uma aula somente a respeito disso, né, o casamento judeu, né, o casamento judaico. Então era algo que eles levavam ao pé da risca, né? Acontecia de que forma? Vou explicar mais ou menos, basicamente para os irmãos. A família encontrava uma noiva para o filho, né? E posteriormente se reunia para tratar do casório, para tratar do casamento. E ali era feito um acordo, entre as famílias, né, irmãos? Era registrado com testemunha e com tudo, né, irmãos? E era tipo um contrato mesmo, um contrato pré-nupcial. O moço tinha um encontro ali com a moça, ia preparar a festa das bodas. E o casamento só se dava, irmãos, quando tinha um ato ali, né, o ato de coabitar, né? Quando tivesse todo mundo na festa ali das bodas, os noivos se separavam, iam para uma tenda e só saía de ali. O casamento era dado concretizado a partir do momento que eles tivessem a relação sexual, que aí era dado como casado. Mas antes disso já tinha um contrato. Antes disso acontecer já tinha um contrato pré-nupcial. E se alguma regra desse contrato fosse quebrada, traria problemas sérios, tanto para a vida de um como do outro, né? E aqui nós vemos que houve esse problema, né? Houve esse empecilho aqui, né, irmãos? Nós vemos que antes, né, antes de se ajuntarem, antes de coabitarem, achou-se ter concebido o Espírito Santo. Ela encontrava-se grávida. E aí, irmãos? Como que José recebeu essa notícia, né? Como assim? Não tivemos nem contato. E aí? Como será que ficou a mente de José, né, irmãos? Como será que ficou a mente de José em relação a isso? Então, pela lei ele poderia trazer a situação a público, né? E seria apedrejado. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Exato. Então, é uma coisa que ele tinha o direito, né, de tornar a situação a público, mas foi uma atitude dele não querer expô-la, né? Há várias traduções, uma fala que não queria tornar a situação pública, outra fala que não queria infamá-la. Exatamente. Né? Então ele abre mão, né? Exatamente. De um ato que ela não tinha culpa. Exatamente. Então nós vemos que o interessante é que esse dado é interessante, pois quando o autor faz essa referência a isso, ele aumenta a tensão. Você vê que tem uma tensão aí no ar, né? Tem uma tensão aí no ar, né? Na narrativa, né? E nesse caso, já no versículo 19, antes que eles coabitassem, ela já estava prometida. Antes que eles coabitassem, ela já desmontava grávida, né? Então essa questão para José resolver. Isso gerou um certo conflito para José, que pensou em deixá-la em secreto. E sabemos que a penalidade para esses casos de adultério era a morte, né, irmãos? Como o Maurício ali relatou. E se encontra lá em Deuteronômio 22, versículo 23 e 24. Vamos ler essa referência, irmãos? Deuteronômio 22, versículo 23 e 24. Alguém lê, por gentileza? Deuteronômio 22, versículo 23 e 24. Quando houver moça virgem, noiva, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis, até que morram.
A moça, portanto, não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a moça do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Então nós vemos, né, irmãos, que a penalidade para esse ato, né, era a morte, apredejada, né, irmãos. Mas José tinha, né, esse direito, né? José tinha, pela lei, tinha esse direito de fazer isso, de levar lá a público, né, e colocar a causa dela ali, né, em público, né, para que ela fosse julgada, né. Mas eu te faço uma pergunta, irmãos, né? Se ser justo era obedecer à lei, né? Ser justo é obedecer à lei. Então, por que José nesse caso? Porque José nesse caso não obedeceu à lei tal e qual está posta no Antigo Testamento, onde a qual nós lemos agora, né? Se ser justo é obedecer à lei, por que José não pegou Maria e levou ela para ser julgada? Por quê? Na minha opinião, porque o que nela estava era fruto do Espírito Santo, nada carnal. E o anjo já havia avisado? Ainda não. Não tinha avisado ainda. Não tinha avisado ainda. O anjo não tinha anunciado ainda. Ah, então. Então, amor. É uma resposta também, mas eu meditei, eu busquei, tinha uma resposta aqui que eu achei também que é bem legal, vou passar para os irmãos. Deixa anotado aqui. Ele foi assim, eu acho que Deus tocou nele. Sim. Ele foi tocado. Ele Não já foi era, só o amor. a essência dele já tinha misericórdia. Exatamente. Já tinha misericórdia na essência dele, né? Então vamos ver isso aí agora. Justamente pelo fato que José será compreendido como justo na medida em que ele é sim fiel à lei. Mas essa lei mediada na interpretação de Jesus. Mas como assim, irmãos? Aí você vai me perguntar, como essa lei é intermediada pela interpretação de Jesus, se Jesus não havia nem nascido? Como assim? Como assim, né, irmãos? Mesmo antes de Jesus nascer, José será fiel à lei na medida de Cristo Jesus, porque ele vai assumir compaixão e misericórdia, ou seja, né, na sua essência tinha compaixão e a misericórdia, característica de uma pessoa justa, como o texto aqui diz, né? Um dado interessante que até aqui o anjo não tinha aparecido a ele. Como o anjo não tinha aparecido, ele age com misericórdia, ele age conforme aquilo que será pregado por Jesus em Mateus 5, 6, versículo 7. Alguém lê para mim, por gentileza? Mateus 5, versículos 6 e 7. Isso. Então nós vemos, né, irmãos, que ele agiu com misericórdia para com Maria. Ele agiu com misericórdia. E ele agindo com misericórdia, ele se torna justo, né? Ele é justo porque ele agiu com misericórdia, com amor a Maria, né? Então nós vemos que ele em secreto, né, pensou em deixá-la. Ele tentou assumir a culpa daquilo. Nós vemos que alguns historiadores, alguns teólogos afirmam que Maria tinha por idade em média de 12 a 16 anos. Então um adolescente ainda no caso, né? Que era costume daquela época, adolescentes já ser dado em casamento, né? Então nós vemos que ele, por amor a Maria, por compaixão e por ser justo, ele resolve assumir essa culpa, tentando deixá-la secretamente, ou seja, ele deixando ela grávida e sumindo, ia levar aquela culpa com ele. Não, ele que aprontou e fugiu, certo?
Aí mostra como ele é justo por essas atitudes. Então, não sei como é que está em outras Bíblias, João Ferreira de Almeida, se alguém tiver aí pode falar, mas a NVI está escrito assim: pretendia anular o casamento secretamente, ponto, versículo 20. Mas, depois de ter pensado nisso, ou seja, ele pensou antes de agir. A gente faz ao contrário, muitas vezes a gente faz ao contrário, age, depois se arrepende do que fez, pensando naquilo que não deveria ter feito. Ele pensa antes de agir. Outra coisa que esse versículo me mostra na NVI é o quanto Deus sonda os pensamentos, o quanto o inimigo não conhece os nossos pensamentos, mas Deus conhece. E só em ele ter pensado, no mesmo momento que aparece um anjo, ele está pensando em fazer algo que não é para ele fazer, que ia ser errado, mas ele não sabe. E o que o Senhor faz? Como ele conhece o pensamento, ele esquadrinha, ele vai lá e fala assim: ó, pera um pouquinho, segura, porque ela está no ventre, é concebido pelo Espírito Santo. Então, tipo assim, o quanto é bom a gente pensar antes de fazer, né? Sem nem saber a causa. Por exemplo, aconteceu algo com o irmão e a gente está pensando que foi alguma coisa de errado, sendo que a gente não sabe ainda, né? Quanto é bom a gente pensar e refletir. E se a gente tiver algum pensamento de fazer alguma coisa ruim, você vê que o Senhor conhece o nosso pensamento, né? E nos ajuda, né? A não sermos precipitados. E nós vemos com tudo isso também, irmãos, nós vemos com tudo isso também que Deus, Ele está no controle de tudo, né, irmãos? Deus faz com que o seu Filho venha ao mundo, que nada venha intervir isso aí, né? Tanto no Antigo Testamento, né, como eu citei na aula passada, né, que muitas coisas culminaram para que a genealogia de Jesus não seguisse adiante, né? Guerras, intrigas, muitas coisas culminaram. Mas de tudo isso aí não teve sucesso, não teve êxito, porque Deus estava no negócio. Deus já planejou, Deus já planejou isso aqui desde a eternidade. Deus já planejou isso desde a eternidade. Então nada poderia frustrar os planos de Deus, nem a vinda do seu próprio Filho à terra, né, irmãos? Então, seguindo aqui, irmãos, no versículo 20, né? Vamos seguir para o versículo 20. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, né, irmãos? Então, enquanto ele decidia, o anjo se manifesta a ele. Nós vemos a manifestação do anjo, enquanto ele decidia o que iria fazer, qual decisão ele ia tomar. E o anjo intervém nessa decisão dele, né? Ele estava pensando em deixá-la secretamente, mas o anjo interveio, né? E no Antigo Testamento, irmãos, vemos que os anjos costumavam trazer mensagens em sonhos, né? Vemos também, podemos fazer essa comparação. O anjo, como mensageiro de Deus, chega até ele, se comunica com ele. E ao olharmos no Antigo Testamento, percebemos que interpretar sonho é algo que está presente em pessoas escolhidas por Deus, né? Então, não somente ele teve esse sonho, não em sonhos, mas ele interpretou, ele obedeceu, ele ouviu a voz de Deus através daquele anjo, né, irmãos? Nós podemos ver lá em Daniel, em José, o José do Egito, né, irmãos? Todos eles tinham esse dom, né, de interpretar sonhos, de ouvir claramente a voz de Deus através de sonhos, através da manifestação de anjos mesmo, né, de falar diretamente com eles, né? E José aqui no Novo Testamento é um escolhido de Deus, que tem o dom de interpretar e compreender a mensagem de Deus por esta via, né? Pela via dos sonhos, né? Pela via dos sonhos. Eu e a Maiara estávamos fazendo um comentário aqui, né? Porque a gente fala assim, Maria foi escolhida por Deus, uma virgem, para dar à luz a Jesus, né? Ela foi escolhida por Deus. Só que o que a gente estava falando é que José também foi um homem escolhido por Deus. E o que a Maiara comentou, que talvez José, o plano era muito mais escolher José do que a Maria. Porque se José não fosse um homem de coração puro, voltado realmente para Deus, para entender aquilo que Deus queria, ele
talvez não teria acontecido do jeito que foi, né? Porque por ele ser justo, por ser um homem temente a Deus, por amar a sua esposa, antes dele pensar, ele falou, não, peraí, né? Vou ficar quieto, vou proteger ela e depois eu vejo o que eu faço. Quando ele pensou em talvez não vou casar mais, porque peraí, é uma loucura isso, foi quando o Senhor trouxe um sonho para ele, né? Então acredito que estava muito mais voltado para José, né? Essa preparação para quando o Senhor escolheu a Maria, né? Para que acontecesse o nascimento de Jesus. A gente parar para pensar aí, né? Exatamente, né? Tudo aqui gira em torno de José, né? Na verdade, todo esse relato aqui gira em torno de José, né? Nós vemos aí essa situação a qual ele se encontrou, né? A qual Deus colocou ele, né? Nessa situação, mas Deus também tirou ele dessa situação, né? Deus deu escape a ele, né? Colocou ele nessa situação meio embaraçosa, mas resolveu a situação por ele, né? E tudo isso girou em torno dele, né? Como no Evangelho de Lucas, né? Gira em torno de Maria, né? Gira em torno de Maria. Aqui gira em torno de José, né, irmãos? E no versículo 21, irmãos, estamos quase encerrando. Diz assim: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Versículo 21. O texto vai dizer que o nome do menino será Jesus, pois ele salvará o povo dos seus pecados. E o termo Jesus, em hebraico, Yeshua, significa Deus salva. Deus salva. Então, o propósito, o próprio anjo vai explicar o nome do menino, pois ele salvará o seu povo do pecado. Então, portanto, no nome do Senhor Jesus já estava a sua missão. No próprio nome dele já está a missão a qual foi dada a ele, de salvar o povo dos pecados, né? E isso não só alcançou só os judeus, alcançou a nós também gentios, né? Que cremos no Senhor Jesus, que cremos nesse poder de salvação que há no nome do Senhor. E curiosidade, o nome Jesus, ele é provido do nome Josué, que vem do nome José, que Josué significa o Senhor salva. O Senhor salva. Josué significa o Senhor salva, do nome Josué, que vem o nome Jesus, que significa só Deus salva, né? E o nome Josué, antes de ser Josué, o nome dele era Oséias, Oxia, que falava, né? Aí quando passou a ser chamado de Josué, o nome dele se torna Ioshua. Aí Jesus tem o nome de Yeshua, é onde vem. O nome de Josué antes não era Josué, era Oséias. Exatamente. Tem essa. No versículo 22, irmãos, vai dizer assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco, né? Então, no começo do versículo 22, vemos que ele inicia o versículo com a expressão tudo isso. Se você perceber, está escrito aí no começo, tudo isso. E isso implica que Deus foi o autor final das mensagens aqui citadas. Deus foi o autor final das mensagens aqui citadas. Citadas pelos profetas. Deus é o autor. Se, portanto, Deus é o autor, ele pode ser aplicado aqui em Jesus. Se Deus é o autor dessa mensagem, ele é aplicado aqui em Jesus. Visto o capítulo 7, versículo 14 de Isaías, nós lemos o capítulo 7, versículo 14, que menciona a respeito daquela profecia que que uma virgem dará luz a um filho também, e por lá o nome de Emanuel. Então, Deus que diz a profecia, e a faz ser cumprida. O profeta é só um canal.
situado em um tempo histórico, situado em um contexto. Então aqui Mateus cita do grego o profeta Isaías. Ele cita o profeta Isaías. Então podemos ver que é praticamente a mesma palavra. No versículo 23 nós vemos que é a mesma palavra. Eis que a virgem conceberá e dará à luz e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Se você ler lá Isaías 7,14, é praticamente a mesma palavra, né? E no versículo 23 aparece que o nome será Emanuel, do grego, Deus conosco, já está traduzido, Deus conosco, do grego. Não que o nome de Jesus seja Emanuel, mas ele é a manifestação de que Deus está. Não que o nome dele seja Emanuel, né? O nome dele é Jesus, mas é uma manifestação de que Deus está no meio de nós através da pessoa bendita de Jesus. E no versículo 24, irmãos, nós podemos ver que o versículo enfatiza a obediência. Nós vemos que José é obediente àquilo que Deus revelou. Ele é obediente porque ele era justo. Ele obedeceu. Ele ouviu a voz do anjo ali a falar com ele e obedeceu, seguiu conforme o anjo tinha dito. E no versículo 25 ele diz: e não a conheceu até que deu à luz o seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de José. E no 24 enfatiza que José não conheceu sua esposa antes da criança nascer. Não teve relação com ela antes da criança nascer. Mostrando que não houve qualquer intervenção humana nesse processo. Não teve a intervenção humana da parte do homem, mas sim Maria foi usada, né, para a realização desse processo. Então podemos ver, né, irmãos, que em poucos versículos, né, temos poucos versículos aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos tanta coisa, né? Tanta coisa, tantas comparações, né, a qual o evangelista fez ao Antigo Testamento. A questão da situação que girava. E Deus o tirou dessa situação, dando ali o escape, dando a saída para ele. E ele seguiu sua vida, né? Seguiu sua vida, criou Jesus, né? Deu ali a profissão a Jesus, ensinou ele, preparou ele ali para o seu ministério futuro, né, irmãos? Então é isso, irmãos, de um texto curto, né? Nós podemos ver e analisar tantas coisas, né, irmãos? Por isso que é importante a gente mergulharmos mesmo de cabeça nos detalhes, né, em cada vírgula, em cada palavra, que com certeza nós extraímos. Às vezes nós passamos batido por esses textos, né? Às vezes é um pouco cansativa a leitura, inclusive aqui na genealogia, muitos nomes, né? Às vezes você se embaralha com tantos nomes, mas tem uma história, não está aqui por acaso. Esses nomes, essa palavra não está aqui por acaso. Está aqui para nos trazer uma história, para nos trazer aprendizado, né? E que os irmãos nessa noite possam ter aprendido um pouco mais da palavra do Senhor, né? Então, por aqui encerramos esse primeiro capítulo de Mateus, né? Já que o Maurício vai continuar no capítulo 2 a partir de sexta-feira que vem, né, irmãos? E é isso, espero que os irmãos tenham absorvido algo desse estudo, né? Sempre nós absorvemos, né? Que nós possamos reter isso em nossos corações, em nome de Jesus.